Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre a contra-história da filosofia. Estamos fazendo essas aulas aqui em cima do trabalho do Michel Onfray, um filósofo francês que justamente procurou trazer um outro lado da filosofia. Procurou fazer uma história da filosofia daqueles filósofos apagados, esquecidos, dos filósofos derrotados pelo pensamento oficial, certo? O Michel Onfray é um filósofo que justamente tem uma perspectiva de trabalhar uma filosofia que possa, digamos assim, servir para uma vida hedonista, eudemonista, para uma vida voltada para a felicidade nesse mundo, sem, digamos assim, a utilização de subterfúgios que prometem uma felicidade após a vida, né? Como no caso das religiões. O Michel foi a obra Contra a História da Filosofia, então trabalha com filósofos que vão falar do prazer, falar do corpo, falar da sexualidade, filósofos que de certa forma são ateus, tem alguns filósofos também que frequentam religiões, filósofos cristãos, etc. Mas de certa forma a perspectiva aqui vai justamente em direção a um ateísmo. Filósofos que de certa forma não se vinculam ao pensamento ocidental, sendo que na perspectiva de Michel Onfray, a história da filosofia ocidental ela é justamente dividida entre os idealistas, que foram os vencedores, e os materialistas, que são esses filósofos que acabaram sendo derrotados. Estamos, então, discutindo a primeira obra, são 12 volumes da Contra-História da Filosofia, estamos na primeira obra, chamada As Sabedorias Antigas. Ele não chama de filosofia antiga, mas chama de sabedorias antigas. A sabedoria é uma coisa diferente da inteligência. Geralmente a sabedoria ela está relacionada a uma prática. Uma pessoa que é inteligente, geralmente, ela tem o conhecimento dentro da cabeça dela, mas não sabe o que fazer com aquele conhecimento. Os sábios são aqueles que detêm conhecimento e sabem como agir na realidade. Então, provavelmente é por isso que ele chama esse período de sabedorias antigas, porque justamente são autores que vão discutir temas, ideias que se aplicam ao mundo real, ao fazer filosofia prática, digamos assim, uma filosofia voltada para a felicidade aqui e agora, nesse plano, certo? Então a primeira obra refere-se às sabedorias antigas, primeiro volume da Contra-História da Filosofia. Estamos na aula de número 8 e o nome dessa aula é o jogo dos contextos. Estamos falando da introdução dessa obra e a introdução se chama Sobre a Poeira dos Astros, que é justamente uma introdução que vai tratar da questão da arqueologia ou da forma como os fragmentos desses pensadores antigos foram encontrados. Hoje nós não temos acesso a obras completas desses pensadores, conforme eu já discuti nas aulas anteriores, então nós trabalhamos com fragmentos, mas na perspectiva de Michel Onfray, essa é uma coisa muito complicada e que precisa ser discutida filosoficamente. Por quê? Porque na aula de hoje a gente vai ver justamente essa questão do jogo dos contextos, que usar um fragmento muitas vezes trair o pensamento original e oficial do filósofo ou do pensador. Então essa introdução é justamente para mostrar essa dificuldade e como que uma história da filosofia vai se construindo. O que é recuperado das escavações não permanece como material inerte. Então, na aula passada, nós discutimos um pouquinho sobre as arqueologias genealógicas, ou sobre a forma como esses, digamos assim, fragmentos desses filósofos antigos, da antiguidade, esses filósofos das sabedorias antigas, como que esses fragmentos foram encontrados. Então, eu mostrei para vocês ali, né, através da aula número 7, como que esse processo é realizado. E o Michel Onfray continua essa introdução justamente tratando dessa questão, mostrando que esse material que é recuperado, muitos deles ainda permanecem sem estudo dentro das bibliotecas, das academias, etc. Mas aquele material que é estudado, ele não permanece como material inerte. Por quê? Porque automaticamente alguém ali que vai fazer a leitura desse material, desses fragmentos, dessas obras, desses filósofos antigos, vai procurar colocar essas obras em um contexto. Então não é apenas um material inerte, mas automaticamente o pensamento desses autores, dos autores encontrados, vai justamente entrar em um contexto. E esse é o jogo dos contextos. Agora, o contexto que essa obra, esse fragmento está entrando é uma coisa muito complicada, que vai depender justamente daquele que está manuseando essa obra, esses fragmentos. Os fragmentos destacados das obras são colocados em um contexto quase sempre polêmico.
Por quê? Porque muitas vezes você tem, digamos assim, a obra de um autor. Por exemplo, hoje nós temos assim uma ideia do pensamento da poetisa Safo de Lesbos. Quando se encontra um fragmento sobre a obra dela, você pode justamente corroborar uma perspectiva que nós temos, que pode ser uma perspectiva errada sobre o pensamento dessa autora, ou podemos usar essa obra para justamente mostrar que aquilo que se sabia sobre ela está totalmente errado. Aí vai depender justamente do jogo de cintura daquele que está manuseando esse trabalho. E quando se coloca essa determinada obra, esse determinado fragmento num contexto, depois dá um trabalho enorme para tirá-la do contexto e mostrar que ela não foi usada de maneira correta. Então, o contexto ali de um fragmento que é utilizado é muito complicado, é muito complexo. Por isso que é quase sempre polêmico. Aonde que você vai colocar a obra de Homero, dos pré-socráticos, da Safo de Lesbos, de qualquer outro autor que foi encontrado? Aonde que você vai colocar? Qual é o contexto, tá? Uma das coisas que eu vejo que geralmente espanta muitas pessoas, deixa as pessoas muito preocupadas, é quando fala: ah, encontramos um livro perdido da Bíblia, ou encontramos um manuscrito que teria pertencido, sei lá, a discípulos, aos apóstolos de Jesus. Muita gente fica com o pé atrás em relação a isso, porque qual que é o contexto que isso aí vai ser colocado? Será que isso aí pode destruir uma coisa que já foi escrita na Bíblia, ou vai reforçar esse pensamento? Por exemplo, se eu não me engano, há 3 anos atrás, parece que encontraram um fragmento. Agora, o que eu vou dizer, eu não sei se é verdade ou não, mas a notícia estava falando de que esse fragmento provava que Jesus Cristo havia se casado. Então veja, certo? Não posso afirmar se isso é verdadeiro ou falso, porque, obviamente, falar alguma coisa sobre isso é jogar isso num contexto. Mas suponhamos que esse fragmento encontrado foi justamente colocado dentro de um contexto. Ele pode tanto destruir aquilo que a gente já sabia sobre Jesus, ou ele pode ser refutado e falar: não, isso aqui é falso e o que a gente conhece sobre Jesus ainda é verdade. Então veja, pegar esses fragmentos e colocá-los em um contexto é muito complicado, que pode ali destruir a obra de um autor, que pode construir um pensamento elaborado, mas esse pensamento elaborado pode ainda não ser o correto, e isso a gente não tem como saber. Então, trabalhar com contexto é muito complicado. Quem se aproxima do material jamais possui neutralidade. Então, Michel Onfray vai falar que é um mito acreditar que quem vai fazer a leitura desse material vai agir ali de maneira neutra. Não, quem procura esse material, quem lê, já tem uma ideologia, já tem uma ideia e vai procurar justamente colocar essa obra dentro de um contexto. Então, não existe neutralidade quando alguém, uma pessoa, vai procurar essas obras, esses fragmentos, etc. Se uma outra pessoa encontra, por exemplo, num sítio de escavações essa obra, automaticamente os pesquisadores vão para lá porque eles querem ler, e essa leitura que eles vão fazer não é uma leitura neutra. Eles vão colocar aquilo em algum contexto, que pode ser realmente um contexto bom, um contexto favorável, ou um contexto prejudicial. Aí é complicado saber. Como exemplo, o trabalho de Aristóteles na metafísica. Aqui a gente está falando de fragmentos, digamos assim, de cunho arqueológico, certo? Mas a gente pode pensar também em fragmentos como citações. O Aristóteles na metafísica, ele de certa forma fez um trabalho ali de doxografia, fez um trabalho ali justamente apresentando diversos autores que vieram antes dele, certo? Aqueles autores que são chamados de pré-socráticos. Michel Onfray, assim como Nietzsche, parece que tem uma raiva desse termo pré-socrático, porque você coloca uma série de pensadores ali sobre a alcunha de que eles são anteriores a Sócrates e são menores que Sócrates. Nessa obra Contra a História da Filosofia, a gente vai ver como que Michel Onfray destrói justamente essa perspectiva de pensamento pré-socrático. Colocar todos esses autores e falar que eles são pré-socráticos já é tirar a obra deles de contexto e justamente colocá-los como autores menores que Sócrates. Então veja, a gente acha um fragmento de um autor Demócrito, Leucipo, Parmênides, Heráclito, e automaticamente a gente pensa assim: não, esse autor é um pré-socrático, independente daquilo que for encontrado. Então isso é muito complicado. Mas voltando ao Aristóteles, então Aristóteles na obra Metafísica, ele pegou alguns fragmentos, ele pegou algumas citações, justamente para construir uma espécie de história da filosofia até o ponto em que ele culmina no seu pensamento. Então começa lá com Tales, vai passando pelos filósofos, chega no Platão e daí chega nele. Então ele utiliza esses fragmentos a seu favor.
Ele usa aqueles fragmentos, aquelas citações que eles são favoráveis, e aquilo que poderia ser desfavorável a ele deixa de fora. Quando a gente faz citação em trabalhos acadêmicos, a gente faz a mesma coisa. A gente utiliza muitas vezes a citação que convém a nós, mas se a gente utilizar a citação completa, talvez aquilo nem servisse dentro do nosso trabalho. Então a gente faz um recorte para utilizar alguma coisa que nos favorece. Então esse é o jogo do contexto também. Você utiliza ali um fragmento que justamente nos favorece, mas isso aí é ferir a objetividade da obra, o real pensamento daqueles autores que se dedicaram a escrever uma obra, um livro, que infelizmente foram perdidos e a gente não vai saber o que realmente eles disseram. Os fragmentos beneficia quem os usa. Então, quem vai usar o fragmento ali vai justamente se beneficiar dele. E aí é muito complexo. Vamos parar para pensar que a gente tem, por exemplo, a gente acha uma obra de um autor. Ah, vamos achar um fragmento, por exemplo, sei lá, de Homero. E a gente lê aquele fragmento, e aquele fragmento é um recorte de uma parte fraquíssima da obra, de uma parte horrível da obra, por exemplo. Então você lê aquele fragmento e fala, nossa, o cara escreveu um livro, esse livro deve ser uma porcaria. Só que você retirou uma parte da obra, você pegou um fragmento ali horrível, certo? Agora vamos supor que seja o contrário, você vai lá e pega um fragmento excelente de uma obra e você teve sorte de achar esse fragmento excelente, porque a obra em si só é uma porcaria. Então você vai falar, nossa, essa obra deve ser maravilhosa, deve ser incrível. Então, pelo fragmento que você acha, você vai começar a julgar e vai dizer se aquele trabalho é bom ou ruim. Então essa é uma coisa muito complexa. Sorte ou azar daquele autor que justamente teve esse trabalho encontrado. Se a obra for uma porcaria, mas achar uma parte boa da obra, então provavelmente ele vai ser louvado. Agora, se a obra for boa e acharem um fragmento ruim, provavelmente essa obra não vai ter o crédito que ela merece. Então os fragmentos, eles de certa forma sempre vão beneficiar aqueles que os utilizam. Muitos inimigos de escolas filosóficas utilizavam apenas fragmentos para denegrir a obra dos outros autores. É isso que o Michel Onfray vai trazer aqui também nessa contra-história da filosofia, mostrando que Platão, ao atacar, por exemplo, o materialismo, o hedonismo, utilizou pensadores fracos e não pensadores assim fortes que poderiam defender muito bem a sua doutrina. Por exemplo, quando Platão vai atacar o prazer, ele utiliza um personagem chamado Filebo. Mas a pergunta que não quer calar, quem é Filebo? Porque quando ele fala do prazer, ele não utiliza como personagem um Aristipo. Michel Onfray vai falar, porque provavelmente Platão não venceria o Aristipo numa argumentação. Então Platão prefere pegar ali os personagens fracos, digamos assim, para justamente beneficiar a sua teoria. Né? Então essa é uma perspectiva do Michel Onfray, não sou eu que estou defendendo isso. É o Michel Onfray que está falando e é uma ideia bem interessante. O contexto original desaparece sob um contexto ocasional. Então você tem todo o contexto de uma obra que a gente não vai conhecer, achando aquele fragmento, você vai apagar esse contexto original e vai criar um contexto ocasional. Então você acha um fragmento ali do Leucipo que defende uma teoria atômica. Então tem todo um contexto onde ele desenvolveu essa teoria e você simplesmente coloca um contexto ocasional. Fala assim, ele é um pré-socrático e o pensamento dele não é relevante tanto quanto o pensamento de Sócrates. Então veja, você pega aquele autor que é importante e coloca ele lá num corpus assim dos pré-socráticos e é isso, né? Ele só descobriu a teoria atômica, isso aí não significa absolutamente nada. Sócrates foi mais original. Então veja, você tira toda a obra de um contexto para colocar num contexto ocasional. Então esse é o grande problema desse jogo dos contextos, que é disso que a gente está tratando. Uma escola filosófica depende de condições particulares, um iniciador, um fundador, um lugar, uma cidade, uma sensibilidade, epígonos, inimigos, adversários, um corpus, discípulos, fiéis ou infiéis, ortodoxos ou heterodoxos, exercícios espirituais, etc. Então veja, um fragmento de uma obra, você tem que levar em consideração tudo isso que eu estou trazendo aqui, porque uma escola filosófica é uma coisa complexa, mas quando você pega um fragmento, parece que você apaga tudo isso e vai fazer só a leitura daquele fragmento, sem olhar todo o contexto em que aquilo foi gerado, em que aquilo foi escrito. Tirada de contexto, a citação pode distorcer, gerar contradição, traições, enganos e outros danos. Então esse é o grande problema de tirar uma citação ou um fragmento de contexto. Por quê? Porque você vai causar danos ao pensamento original, você vai apagar todo aquele contexto que eu trouxe ali para vocês, que forma uma escola filosófica, e vai começar a analisar a obra de alguns pensadores de maneira, digamos assim, bem simplista, de uma maneira bem, digamos, simples, tá?
Em relação aos pré-socráticos, será que realmente representam o momento grego? Então Michel Onfray faz essa questão. Será que os pré-socráticos, esses ditos pré-socráticos, realmente representam aquele momento grego? Por quê? Por que ele está fazendo essa pergunta? Pelo seguinte, porque os fragmentos desses autores foram descobertos por acaso, conservados aleatoriamente, utilizados arbitrariamente, reciclados de forma subjetiva. Então veja, será que, depois de tudo isso que ele está trazendo aqui, de toda essa distorção que a gente pode pensar, será que realmente esses pré-socráticos representam aquele momento grego? Será que a gente pode olhar para ela e falar, nossa, foi assim, dessa maneira, fielmente? É claro, geralmente os pesquisadores que fazem a montagem dessas obras, essas leituras, esses fragmentos, eles têm estudos, dedicam a vida inteira a estudar esses autores e dificilmente cometeriam um engano. Mas, e se, digamos assim, um engano for feito de maneira inconsciente? Se, digamos assim, você tira um fragmento de uma obra lá e acaba geralmente não dando o valor que ela merece. Então isso é muito complicado. Então o trabalho do Michel Onfray é justamente trabalhar sobre esses fragmentos, sobre essas obras e trazer uma outra perspectiva, mostrar que essas obras são importantes para o seu projeto hedonista, que é um projeto de levar felicidade, que as pessoas alcancem a felicidade aqui de maneira terrena. Considerar o hedonismo, o eudemonismo, o soberano bem, a ética, a moral, o bem e o mal, o vício e a virtude, sendo que 25 séculos nos separam daqueles que pensaram essas questões, é muito difícil. Então, como que a gente vai conseguir discutir todas as questões que vão aparecer na obra Contra a História da Filosofia, sendo que o pensamento desses autores das sabedorias antigas está separado do nosso pensamento por 25 séculos? Então, é muito difícil trazer à tona todos esses pensamentos, mas o trabalho de Michel Onfray é um trabalho que justamente vai procurar trazer isso de forma honesta. Ou seja, ele deixa bem claro que ele está seguindo um projeto dele, que de certa forma ele está seguindo a ideologia dele. Ele acredita que toda essa filosofia, essa história da filosofia ocidental, que valorizou uma perspectiva idealista, não ajuda as pessoas a atingir plenamente a felicidade. Então, ele propõe uma contra-história da filosofia com autores que, de certa forma, estão com o pé mais no chão, com o pé mais preso na realidade, que podem ajudar a contribuir para uma vida feliz. Esse é o projeto hedonista do Michel Onfray. Então, ele vai trabalhar justamente sobre essa perspectiva e mostrar a relevância desses autores que foram vencidos, que foram apagados, que foram derrotados, que a história oficial da filosofia não faz questão de trabalhar sobre eles. Michel Onfray sabe, a objetividade é impossível. É impossível a gente chegar lá e realmente saber qual é o pensamento da Safo de Lesbos, saber qual é o pensamento de Leucipo, Demócrito, etc. Porque a gente só tem fragmentos desses autores. Mas o trabalho do Michel Onfray é justamente uma tentativa de ler esses fragmentos e procurar trazê-los dentro de uma perspectiva que possa favorecer o seu trabalho de uma leitura hedonista da história da filosofia ou de um trabalho que possa contribuir para o seu projeto hedonista. O desafio de uma restituição autêntica, o mito de uma leitura anistórica, atemporal, sub spec aeternis. Então aí é que tá, ele sabe que há um desafio de uma restituição autêntica, não vai conseguir restituir autenticamente o pensamento desses autores, mas vai procurar justamente através dos fragmentos mostrar um outro lado que parece que é deixado de lado, parece não, que é deixado de lado e esquecido pela história da filosofia oficial. Vai mostrar que é impossível uma leitura anistórica, atemporal e uma leitura subspec à eternidade. É impossível uma leitura onde você, de certa forma, não vá com uma ideologia, não vá com uma ideia, onde você não vá com a sua perspectiva, que você não vá justamente de maneira, digamos assim, não neutra. É impossível ir com uma neutralidade fazer a leitura desses autores sobre os fragmentos deles. Se fossem obras completas, a gente poderia até discutir, mas é impossível justamente chegar nesses autores sem neutralidade. A arqueologia trabalha com objetos mortos e não pode dar vida a eles sem trair uma verdade que é impossível de conhecer. Então, a arqueologia ajuda justamente a trazer esses objetos para a vida, mas você dá uma vida que você não sabe se é a vida real desses objetos, você vai provavelmente trair a verdade desses objetos, mas é uma tentativa de trazer uma outra história da filosofia, uma contra-história da filosofia, que possa de alguma maneira
contribuir para a felicidade, para a realização plena do ser humano, dos indivíduos. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa 8ª aula sobre a contra-história da filosofia. Contra-história da filosofia é muito interessante. Todos esses questionamentos que o Michel Onfray traz são questionamentos que nos ajudam a pensar sobre a maneira como a história é construída, como a filosofia é construída, como a ciência é construída, como a questão da felicidade é discutida pela filosofia oficial e etc. E por aí vai. Então essa contra-história da filosofia é um ótimo exercício para a gente pensar de um outro lado da filosofia. Então é isso, pessoal. Continuaremos na próxima aula. Próxima aula iremos terminar a introdução dessa contra-história da filosofia. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.